O retorno do real. A vanguarda no final do século XX. Hal Foster. Capítulo 1.2. Teoria da Vanguarda 2. Sem nenhuma modéstia, quero fazer com Burger o que Marx fez com Hegel. Retificar seu conceito da dialética. O objetivo da vanguarda para Burger, repito, é destruir a instituição da arte autônoma para reconectar arte e vida. No entanto, tal como a estrutura do passado heróico e do presente fracassado, essa formulação só é simples na aparência. Pois, o que é arte e o que é vida para ele? A simples oposição entre ambas já tende a ceder à arte a autonomia que está em questão e situar a vida num ponto fora de alcance. Assim, nessa formulação, mesmo o projeto da vanguarda está predisposto ao fracasso. Com a única exceção dos movimentos constituídos no calor das revoluções. Abre parênteses, essa é outra razão pela qual o construtivismo russo é tão privilegiado pelos artistas e críticos de esquerda. Fecha parênteses. Para tornar as coisas mais difíceis, a vida é concebida aqui de modo paradoxal, remota e ao mesmo tempo imediata, como se ela simplesmente estivesse ali, para se alastrar como o ar depois de rompido o selo hermético da convenção. Essa ideologia dadaísta da experiência imediata, a que Benjamin também está inclinado, leva Burger a ler a vanguarda como pura e simples transgressão. Nota de rodapé. Theodor Adorno critica Benjamin de maneira análoga em sua famosa resposta ao ensaio A Obra de Arte na Era de Sua Reprodutibilidade Técnica. Abre aspas. Confinaria com anarquismo revogar a reificação da grande obra de arte no espírito do apelo imediato ao valor de uso. Fecha aspas. Carta de dia 18 de março de 1936, em correspondência, 1928 a 1940. Adorno Benjamin, tradução José Marcos Mariani de Macedo. São Paulo, Unesp, 2012, página 210. Para exemplos da ideologia dadaísta da imediaticidade, ver quase qualquer texto relevante de Tristan Tzara, Richard Hussenbeck, etc. Fim da nota de rodapé. Mais especificamente, incita-o a ver seu dispositivo principal, o ready-made, como uma mera coisa do mundo, um relato que obstrui seu uso não só como provocação epistemológica na vanguarda histórica, mas também como investigação institucional da neo-vanguarda. Em suma, Burger toma ao pé da letra a retórica romântica da vanguarda de ruptura e revolução. Dessa maneira, não percebe as dimensões fundamentais de sua prática. Por exemplo, ignora sua dimensão mimética por meio da qual a vanguarda mimetiza o mundo degradado da modernidade capitalista, não para aderir a ele, mas para dele escarnecer, como no Dada de Colônia. Também não percebe sua dimensão utópica, por meio da qual a vanguarda propõe não tanto o que pode ser, quanto o que não pode ser. Outra vez, como uma crítica ao que é, como no de Stiegel. Falar da vanguarda nesses termos não significa descartá-la como sendo pura retórica.
Significa, antes, definir seus ataques como sendo simultaneamente contextuais e performativos. Contextual no sentido em que o niilismo de Cabaré do ramo Zurique do Dada elaborou criticamente o niilismo da Primeira Guerra Mundial, ou em que o anarquismo estético do ramo Berlim do Dada elaborou criticamente o anarquismo de um país militarmente derrotado e politicamente destroçado. E performativo no sentido em que esses dois ataques à arte foram conduzidos necessariamente em relação às suas linguagens, instituições e estruturas de significado, expectativa e recepção. É nessa relação retórica que a ruptura e a revolução da vanguarda se situam. Essa formação amortece a crítica ácida do projeto vanguardista associada a Jürgen Habermas, que vai além de Berger. A vanguarda não só fracassou, afirma Habermas, mas sempre foi falsa, um experimento sem sentido. Abre aspas. Nada resta do significado dessublimado ou da forma desestruturada que, consequentemente, não podem levar a um efeito emancipatório. Fecha aspas. Nota de rodapé. Jürgen Habermas, talvez Habermas, não sei. Modernity and Incomplete Project, in H. Foster, Organização, The Anti-Aesthetic Essays of Postmodern Culture, Seattle Bay Press, 1983, página 11. Edição brasileira, Modernidade, um projeto inacabado, in O. B. Arantes e P. E. Arantes. Um ponto cego no projeto moderno de Jürgen Habermas, Arquitetura e Dimensão Estética depois das Vanguardas, São Paulo, Brasiliense, 1992. Uma crítica complementar sustenta que a vanguarda triunfou, mas à custa de todos nós, que ela penetrou em outros aspectos da vida social, mas dessublimando-os, expondo-os a agressões violentas, sobre uma versão contemporânea dessa crítica lukácsiana, que às vezes é difícil de distinguir da condenação neoconservadora da vanguarda tout court. Ver Russell A. Berman, Modern Culture and Critical Theory, Madison University of Wisconsin Press, 1989, fim da nota de rodapé. Em sua tentativa de negar a arte, afirmam, a vanguarda preserva a categoria da arte propriamente dita. Portanto, em vez de uma ruptura com a ideologia da autonomia estética, ela não passa de um fenômeno invertido no mesmo nível ideológico. Nota de rodapé. B. Lindner, auf Hefbung der Kunst in der Lebenspraxis. Über die Aktualität der Auseinandersetzung mit den historischen Avantgarde-Bewegungen. Mil desculpas por isso, é o que está na nota de rodapé, em W.M. Ludwig, Opcite, página 83, fim da nota de rodapé. Essa crítica é afiada, certamente, mas aponta para o alvo errado. Se entendermos o ataque da vanguarda como sendo retórico no sentido imanente acima esboçado. Para os artistas vanguardistas mais perspicazes, como Duchamp, o alvo não é nenhuma negação abstrata da arte, nem uma conciliação romântica com a vida, e sim
um exame contínuo das convenções de ambas. Portanto, mais do que falsa, circular, e, por outro lado, afirmativa, a prática da vanguarda é, na sua melhor expressão, contraditória, mutável e, por outro lado, diabólica. O mesmo vale para a prática da neo-vanguarda na sua melhor expressão. Mesmo as primeiras versões de Rauschenberg ou Alan Caprow. Abre aspas. A pintura tem a ver tanto com a arte quanto com a vida. Fecha aspas, reza um famoso lema de Rauschenberg. Abre aspas. Nenhuma delas pode ser realizada. Abre parênteses. Tento agir na lacuna entre as duas. Fecha parênteses, fecha aspas. Nota de rodapé. Robert Rauschenberg, citado em John Cage. Os Rauschenberg. Artist and His Work. 1961, em Silence, Middletown, Wesleyan University Press, 1969, página 105, fim da nota de rodapé. Observe-se que ele diz lacuna. A obra tem de sustentar uma tensão entre arte e vida, e não, de alguma maneira, restabelecer a conexão entre uma e outra. E mesmo Caprow, o neovanguardista mais leal à linha da reconexão, procura não desfazer as identidades tradicionais das formas artísticas. Isso para ele é indiscutível. E sim, examinar os enquadramentos ou formatos da experiência estética definidos em um tempo e lugar específicos. É esse exame dos enquadramentos ou formatos que guia a neovanguarda em suas fases contemporâneas e em direções imprevisíveis. Nota de rodapé. Ver Alan Caprow, Assemblages, Environments and Happenings, Nova York, Abrams, 1966. A primeira alusão séria ao pós-modernismo na arte baseia-se nesse projeto da vanguarda de desafiar o modernismo proposto por Greenberg. Em Outros Critérios, de 1968 a 72, Leo Steinberg joga com a clássica definição da autocrítica modernista, em vez de definir seus meios para entrincheirá-la mais firmemente em sua área de competência. Clement Greenberg, Pintura Modernista, 1961, em G. Ferreira e C. Coutrin. Organização Clement Greenberg e o Debate Crítico, tradução de Maria Luiz, X de A. Borges, Rio de Janeiro, Zahar, 2001, página 101. Steinberg apela à arte para redefinir a área de sua competência testando seus limites. Em Outros Critérios, 1968 a 72, em Outros Critérios, tradução Célia Eovaldo, São Paulo, Cossack Naif, 2008, página 107. O eixo dominante de grande parte da arte neovanguardista era vertical. Desdobrado no tempo, investigava práticas passadas para trazê-las de volta, transformadas ao presente. O eixo dominante de grande parte da arte contemporânea é horizontal. Disperso no espaço, move-se de debate em debate como tantos lugares para o trabalho, uma reorientação que discuto no capítulo 5. Fim da nota de rodapé. Neste ponto, preciso dar um passo à frente com minha tese sobre a neovanguarda, o que pode me fazer enveredar por outro caminho, com Burger para além de Burger, para narrar seu projeto.
A que levaram os atos memoráveis da vanguarda histórica, como quando Alexander Rodchenko apresentou como pintura 3 painéis de cores primárias em 1921. Abre aspas, reduzia a pintura à sua conclusão lógica, fecha aspas. Observou o grande construtivista em 1939. Abre aspas, e expus 3 telas, uma vermelha, uma azul e uma amarela. Eu disse, este é o fim da pintura. Estas são as cores primárias. Todo o plano é um plano distinto e não haverá mais representação. Fecha aspas. Nota de rodapé. Alexander Rodchenko, Working with Mayakovsky, in From Painting to Design, Russian Constructivist Art of the 20s. Colônia Gallery of Gimurziska, 1981, página 191. Como devemos ler o aspecto retrospectivo dessa afirmação? Até que ponto ela é retroativa? Para um relato diferente, ver Bucklock, The Primary Colors of the Second Time, A Paradigm Repetition of the Neo Avant-Garde October, número 37, verão de 1986, pp. 43 a 45. Fim da nota de rodapé. Aqui, Rodchenko declara o fim da pintura, mas o que ele demonstra é a sua convencionalidade, que ela poderia se limitar às cores primárias em telas distintas no contexto artístico-político do artista com suas permissões e pressões específicas. Essa é a restrição crucial. E nada explícito é demonstrado sobre a instituição da arte. Obviamente, a convenção e a instituição não podem ser separadas, mas tampouco são idênticas. Por um lado, a instituição da arte não rege totalmente as convenções estéticas. Isso seria demasiado determinista. Por outro lado, essas convenções não incorporam totalmente a instituição da arte. Isso seria demasiado formalista. Em outras palavras, a instituição da arte pode enquadrar as convenções estéticas, mas não constituí-las. Essa diferença heurística pode nos ajudar a distinguir o que a vanguarda histórica e a neovanguarda priorizam. Enquanto a vanguarda histórica enfoca o convencional, a neovanguarda concentra-se no institucional. Um argumento análogo pode ser sustentado a respeito de Duchamp, de quando, em 1917, ele assinou com um pseudônimo um urinol virado de cabeça para baixo. Em vez de definir as propriedades fundamentais de determinado meio a partir de dentro, como fazem os monocromos de Rodchenko, o ready-made de Duchamp articula as condições enunciadoras da obra de arte de fora, com um objeto extrínseco. Mas o efeito ainda é revelar os limites convencionais da arte num tempo e lugar específicos. Essa é, de novo, a restrição crucial. Abre parênteses. É claro que os contextos do Dada nova-iorquino de 1917 e do construtivismo soviético em 1921 são radicalmente diferentes. Fecha parênteses. Também aqui, afora o ultraje provocado pelo objeto vulgar, a instituição da arte não está muito definida. De fato, a famosa rejeição da fonte pela Sociedade Nova-Iorquina de Artistas Independentes expôs os parâmetros discursivos dessa instituição mais do que a obra per se.
Nota de rodapé. Mas pode distinguir-se essa obra de sua rejeição? Também se pode afirmar que a política de exposição da sociedade, incluir em ordem alfabética todos os que se apresentassem, era mais transgressiva que a fonte, abre parênteses, apesar de sua rejeição ter desmentido essa política, fecha parênteses. De qualquer maneira, com a fonte surge a questão do inapresentável, não mostrado, depois perdido, mais tarde replicado, para então entrar no discurso da arte moderna retroativamente como ato fundador. Abre parênteses. O Monumento à Terceira Internacional é um exemplo diferente de uma obra transformada em fetiche que acoberta sua própria ausência, um processo que discutirei mais adiante em termos de trauma. Fecha parênteses. O inapresentável é seu próprio paradigma vanguardista. Na realidade, sua própria tradição. No Salon des Refusés, até os movimentos da secessão e além. Ele deveria ser distinto do irrepresentável. O interesse modernista pelo sublime, bem como do não exposto. Essa última distinção poderia indicar mais uma vez a diferença heurística entre crítica da convenção e crítica da instituição. Fim da nota de rodapé. Em todo o caso, do mesmo modo que Rodchenkov, o Duchamp é uma declaração performativa. Rodchenkov afirma, Duchamp escolhe. Nenhuma dessas obras pretende ser uma análise, muito menos uma desconstrução. O monocromo preserva o status moderno da pintura feita para exposição. Pode até ser aperfeiçoado aí. E o ready-made deixa intacto o nexo galeria-museu. Tais são as limitações destacadas 50 anos depois por artistas como Marcel Brothers, Daniel Buren, Michael Escher e Hans Hack, cujo interesse era elaborar esses mesmos paradigmas para investigar sistematicamente o status de exposição e o nexo institucional. Nota de rodapé. O Musée d'Art Moderne de Marcel Brothers é uma obra-prima dessa análise, mas eu gostaria de apresentar 2 exemplos posteriores. Em 1979, Michael Escher concebeu um projeto para uma exposição coletiva no Art Institute de Chicago, em que uma estátua de George Washington, abre parênteses, uma cópia da famosa peça de Jean-Antoine Houdon, fecha parênteses, foi removida da frente do museu, onde desempenhava um papel comemorativo e decorativo para uma galeria do século XVIII, onde suas funções estética e histórico-artística passavam ao primeiro plano. Essas funções da estátua ficaram evidentes no simples ato de seu deslocamento, assim como o fato de que, em nenhuma posição, a estátua se tornava histórica. Aqui, Escher elabora o paradigma do ready-made, numa estética situacional na qual certas limitações do museu de arte, como lugar de memória histórica, são destacadas. Abre aspas. Nesse trabalho eu era o autor da situação, não dos elementos, fecha aspas. Comenta Escher em Writings, 1973 a 1983, On Works, 1969 a 79, Halifax,
The Press of the Nova Scotia College of Art and Design, 1983, página 209. Meu outro exemplo também reelabora o paradigma do ready-made, mas para rastrear afiliações extrínsecas. Metromobilien, 1985, de Hans Hack, consiste na miniatura de uma fachada do Metropolitan Museum of Art, inserida com uma declaração do museu a respeito das, abre aspas, muitas oportunidades de relações públicas, fecha aspas, do patrocínio do museu. Também é decorada com os banners usuais, um dos quais anuncia uma exposição de tesouros antigos da Nigéria. Os outros banners, porém, não são usuais. Citam declarações da política da Mobil, patrocinadora da exposição da Nigéria, sobre seu desenvolvimento com o regime do apartheid da África do Sul. Essa obra torna patente a coduplicidade do museu e da empresa, mais uma vez mediante o uso eficaz do ready-made assistido. Fim da nota de rodapé. A meu ver, aí está a relação essencial entre essas práticas específicas da história e da neovanguarda. Primeiro, artistas como Flavin André, Judge e Morris, no começo da década de 1960, em seguida artistas como Brothers, Buren, Asher e Hack, no final da mesma década. Desenvolvem a crítica das convenções dos meios tradicionais, tal como foi efetuada pelo Dada, o construtivismo e outras vanguardas históricas, para chegar a uma investigação da instituição da arte, seus parâmetros perceptivos e cognitivos, estruturais e discursivos. E isso equivale a afirmar que 1. A instituição da arte é captada como tal não com a vanguarda histórica, mas com a neovanguarda. 2. A neovanguarda, em sua melhor expressão, aborda essa instituição com uma análise criativa a um só tempo específica e desconstrutiva. Abre parênteses, não um ataque nihilista abstrato e anarquista, como ocorre com frequência com a vanguarda histórica. Fecha parênteses. E 3. Em vez de suprimir a vanguarda histórica, a neovanguarda põe seu projeto em prática pela primeira vez. Uma primeira vez que, repito, é teoricamente infindável. Esse é um modo de retificar a dialética da vanguarda formulada por Burger.